Oi, gente, eu vou contar para vocês uma coisa engraçada. Eu já vou começar com os bastidores. Eu estou tentando gravar esta aula tem 1 hora. E em todo momento acontece alguma coisa que interrompe. Foi, Clarice. Aí, quando eu pensei que estava tudo certo, uma menininha começou a bater no vidro ali. E agora passou o moço da pamonha. Mas vamos começar, tá? Contados os bastidores, comecemos, porque esta vida de professor youtuber tem que continuar. Na última aula, nós encerramos na página 22, quando eu contei para vocês o episódio do frango, em que o Felipe, que é o nosso protagonista, ele se sente tão excluído e isso é percebido por nós, leitores, no modo como a família divide o alimento. Então, o frango é para simbolizar isso. Na hora de dividir o frango, o pescoço ficava para ele. Isso nós comentamos na aula anterior. Mas agora vamos dar uma sequência. Ainda na página 22, ocorre uma ruptura entre o Felipe, que morava com esta família, e o Felipe, que está por vir. O que acontece? Um dia a tia dele chega, a tia Cissa, e diz: Você vai para São Paulo. Ele fica estranhando, né? E aí ela explica: ó, o ex-patrão do seu pai, que não gostava de criança, aquele mesmo, isso. Ele sempre teve esse desejo, depois que a esposa dele faleceu, de cuidar de um menino, mas ele não queria pegar um bebê, ele queria pegar um menino crescido, para o qual ele pudesse dar estudo, né, uma vida melhor. E sabendo que aconteceu isso com este garoto, ele sentiu aí um desejo, né, de ajudar, de ser solidário mesmo, e também satisfazer um desejo que ele tinha guardado dentro de si. Vamos lá na página 23 agora. Eu sublinhei um trechinho para nós lermos, tá? Diz assim: Fiquei muito sozinho depois da morte da minha mulher. Não tenho filhos. Se você quiser, eu crio o garoto. É o que ele diz para a tia Noeli. E, claro, né? A família dele deu graças a Deus, a família do nosso protagonista, quando surgiu para o Felipe esta oportunidade. Mas entendam, a situação não torna a família dele ruim, apesar de eles darem a parte do frango que não é boa, não é? Não torna esta família ruim e de quererem que ele vá morar em São Paulo. É que a miséria era tão grande. Então, quando um tinha uma oportunidade e que essa oportunidade iria tornar mais leve o fardo deles, que era de sustentar a família, na hora a família toda, nossa, ele vai sim, e vai ser um menino bom. Então, morar com o senhor Samuel seria a luz no fim do túnel, né? Um menino que havia passado por tudo aquilo que nós já sabemos, que nós já lemos, não vou falar novamente aqui, e enxerga ali a luz no fundo do fim do túnel, ou seja, a luz da oportunidade na vida dele. Bom, mas não foi assim tão simples. Eu quero abrir um parêntese aqui, um detalhe. Não sei se vocês perceberam. Se eu estou enganada, vocês me corrijam, porque eu preciso que vocês leiam para participar da leitura comigo. Mas quando nós realmente vemos ali o nome do nosso protagonista instalado na história na página 23, tá? O nome Felipe. Até então nós não sabíamos exatamente o nome dele. Se aconteceu antes, vocês me mostrem, tá? Coloquem aí nos comentários. Continuando então. Na página 24, eu quero que a gente leia 1, 2, 3, do quarto parágrafo em diante. Tremi. Eu não queria oportunidade nenhuma, isto é o que o Felipe diz. Apesar de me darem o pescoço do frango, eram minha família. Tive medo de ir embora. Então, é interessante isso, porque apesar de ele ver como a família tratava ele, ele sabia que ele amava aquela família e ele não queria outra. Ele queria continuar
com esta família. Logo tudo foi combinado, eu deveria chegar em 1 semana para o início das aulas. E aí ele conta como se sentiu, o Felipe. Eu me senti como se fosse um saco de batatas jogado de um lado para o outro. Difícil, não é? Para esta criança passar por tudo isso. O livro, como vocês devem ter percebido, ele tem uma quantidade de páginas pequena. Mas o que acontece em cada página é tão intenso que quando eu trabalho com vocês aqui 2 páginas, parece, na verdade, que eu trabalhei um capítulo inteiro, de tão intensas que são as ações, os fatos na história. Então, neste caso aqui, a quantidade de páginas é pequena, mas a intensidade da narrativa é fenomenal. Continuando, tá? Na página 24 ainda, o avô, quando ele tá indo embora, não é? O Felipe, para morar em São Paulo, o avô diz para ele: eu vou te dar um presente. E aí é o último parágrafo da 24, peguem aí. Este é o álbum de casamento de seus pais. Sua mãe deixou em casa em uma época, por isso não estragou na enchente. Guarde para lembrar deles. Então, é importante nós pensarmos assim também, que há uma coerência, porque de repente o avô entrega o álbum e fala: mas não perderam quase tudo na enchente? O álbum, que é uma coisa tão fácil, né? Molha, estraga. Não estragou na enchente porque estava na casa do avô e na casa do avô não teve enchente, tá? E aí, ele diz que o álbum pesava bastante, mesmo assim, ele carregou com todo carinho. Este álbum tem um papel muito legal lá na frente, tá? É muito emocionante o momento em que ele depois participa da história, o álbum, tá? Continuando, então. Vamos aqui... na página 25, no momento em que ele se despede do avô. Diz assim: abracei vovô com um aperto no coração. Quem sabe a gente nunca mais iria se ver. Tia Noeli me apressou. Vamos depressa. Não posso demorar para voltar ao serviço. Então, até a entrega do Felipe para a sua nova família, entre aspas, porque era só o senhor Samuel, foi uma entrega rápida, né? Embora emocionante. É aqui. Apertou a campainha, estou no penúltimo parágrafo da 25. Interessante, ele acha estranho quando aperta o interfone, na verdade, e ele escuta um muro falando, porque na cidade que ele morava não tinha isso. Aí diz assim: seu Samuel disse que podem subir, penúltimo parágrafo. Meu coração disparou. Finalmente eu ia conhecer meu futuro, entre aspas, pai. E se ele não gostasse de mim? E se me devolvesse, logo de cara, no elevador? Tia Noeli reforçou. Você vai fazer tudo para ele gostar de você. Vai ser bonzinho, comportado. Vai estudar, vai ser um anjo. E aí, vamos voltar lá na página 20. Qual é o título deste capítulo? Candidato a anjo. Nós vamos conversar sobre este assunto na nossa próxima videoaula. Conversar sobre esse título, tá bom? Beijo e até a próxima videoaula. Que eu espero que não tenham tantos bastidores de barulho antes de nós começarmos, tá? Beijo, gente!